Começamos o jornal direto da Granja do Torto, em Brasília, onde está o repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa noite. A presidenta recebe aí, pela primeira vez, todo o ministério nesse segundo mandato, não é isso? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. É isso mesmo. O encontro começou pouco depois das 4 da tarde, portanto, já tem aí mais de 4 horas de duração. E é feito aqui na Granja do Torto, que é uma das residências oficiais da Presidência da República e fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. A reunião ocorre sem a presença dos jornalistas, mas nós pudemos acompanhar a primeira fala da presidenta aos ministros. Por quase 40 minutos, ela pediu a colaboração de todos para cumprir os compromissos assumidos na reeleição. É a primeira vez que a presidenta se reúne com todos os 39 ministros do governo. 19 foram mantidos na esplanada e 20 são novos. Antes da reunião, Dilma Rousseff relembrou compromissos assumidos na campanha eleitoral e defendeu as últimas medidas tomadas na área econômica. Estamos diante da necessidade de promover um reequilíbrio fiscal para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível, criando condições para a queda da inflação e da taxa de juros no médio prazo e garantindo, assim, a continuidade da geração de emprego e da renda. A presidenta garantiu que irá propor a mudança no seguro-desemprego anunciada no começo do mês e anunciou uma reforma para unificar a cobrança do PIS e da COFINS. Estamos preparando a reforma do PIS/COFINS para simplificar e agilizar o aproveitamento de créditos tributários pelas empresas. Vamos apresentar um Plano Nacional de Exportações para estimular o comércio externo. Dilma pediu cooperação dos ministros para defender as posições do governo e abordou outros problemas que o país precisa enfrentar. Nós vamos ampliar tanto as concessões como as autorizações de infraestrutura ao setor privado. Oriento os ministros e os dirigentes de órgãos federais relacionados ao assunto que se engajem no esforço dos governos estaduais, notadamente no Sudeste, para vencer a atual situação de insegurança hídrica. Ao mesmo tempo, nós estamos tomando todas as ações cabíveis para garantir o suprimento de energia elétrica. Nós temos de fechar as portas para a corrupção. Nós não podemos, de maneira alguma, fechar as portas para o crescimento, o progresso e o emprego. As empresas têm de ser preservadas. As pessoas que foram culpadas é que têm de ser punidas. Colocaremos como prioridade, já neste primeiro semestre, o debate desse tema com a sociedade. E vamos conversar com o Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Qual é a análise que você faz do discurso da presidenta Dilma? Bom, você tem o discurso e tem a reunião interna que ainda não se sabe o conteúdo. No discurso, ela pegou alguns pontos que eram de vulnerabilidade do primeiro governo. Essa questão fiscal, que ficou muito solta, com aquele acúmulo de subsídios a incentivos sem calcular direito, ela definiu como prioritário, inverteu um pouco o discurso dela, que acha que tendo o ajuste fiscal e juros altos, se equilibrando a parte fiscal, você pode crescer, ou seja, incorporou o discurso do Joaquim Levy. O outro ponto relevante foi a conclamação para que os ministros saiam em defesa do governo. Quando você se recorda que no primeiro governo Dilma, praticamente os ministros não se pronunciavam com medo de declarações que pudessem desagradar o presidente. Agora ela está soltando mais os ministros. Essa questão da água, ela colocou a posição do governo federal. Agora, a marca do governo ainda não está clara ainda, né? Ela colocou essa questão da educação, que você tem que transformar o Brasil na sociedade do conhecimento, vai investir em inovação. Talvez agora, nessa fase fechada com os ministros, vão ser detalhados a cara de cada ministério. Você tem que se voltar àqueles tempos ainda pré-governo Dilma, em que os ministros tinham liberdade e eram desafiados aí a ter grandes programas e interligados entre si, né? Isso aí se perdeu no decorrer do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, que se tinha ações muito pontuais aqui, PAC aqui, Bolsa Família ali. Então vamos ver dessas, a parte mais importante efetivamente é a que não foi divulgada para a imprensa. É importante por dois motivos. Se trouxer realmente uma coordenação
um estímulo às ideias e aos projetos do Ministério, você entra o governo aí com um novo fôlego. Se não trouxer, vai mostrar os limites também desse segundo governo Dilma, né? Mas ela está em aquecimento, né? Muita gente reclamando que ela estava sumida. Ué, tem que trabalhar também, não é só fazer declaração. Então, hoje é o primeiro lance do segundo governo, mas ainda não se sabe o quadro completo. Luiz Nassif, obrigado e uma boa noite.